Bem, agora nós vamos conversar, são 3h47, nós vamos conversar com o presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, CEBIC, José Carlos Martins. Boa tarde ao senhor. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos os ouvintes da Jovem Pan. José Carlos, a situação bastante complicada, embora a construção civil não tenha parado no estado de São Paulo, na maioria das cidades brasileiras, mas a pandemia do coronavírus fechou estandes, possibilidades aí de vendas, e hoje a informação de que 79% das construtoras pretendem adiar os lançamentos imobiliários. Exatamente isso. O ano de 2020, ele prenunciava, na verdade, ele dava um segmento ao que nós tínhamos desde 2018, de um crescimento do mercado imobiliário. Só que, infelizmente, tivemos a pandemia e somente as empresas, para você ter uma ideia, Marcelo, ouvintes da Jovem Pan, as empresas que a gente pesquisa para criar o nosso índice imobiliário, elas tinham previsão de 50 bilhões de reais de lançamentos neste ano. O que nós tivemos na pesquisa que fizemos é que 79% delas resolveu segurar, no mínimo adiar, para tomar uma decisão depois de agosto, setembro. E também a queda acentuada, infelizmente, das vendas, né, José Carlos? Sem dúvida, o mês aí foi um mês bem esse aspecto de fechamento de plantões de venda, tudo isso, só que veio uma nova característica agora, que é a venda online, né, que é a venda digital, que está começando a acontecer, antes estava engatinhando e agora, quem sabe, seja a grande saída para o setor. Sem dúvida. Aqui no estado de São Paulo, inclusive, o governo fez questão de manter as suas obras, né, públicas em andamento, liberou também desde o início, né, antes de haver aquele decreto do presidente Bolsonaro de que o setor é essencial. Aqui em São Paulo não houve nenhuma restrição e os canteiros até estão abertos, continuam com obras, claro, a todo o trabalho de um cuidado maior, de higienização, de afastamento dos servidores, medição de temperatura, enfim, cuidados que foram adotados num protocolo para evitar a propagação do coronavírus. Mas mesmo assim agora falta o cliente, né? Quer dizer, a confiança do consumidor diante de notícias muito ruins mesmo, né? O que a gente está, e já soltamos inclusive uma campanha a nível nacional, em conjunto com a Caixa Econômica, é um programa chamado Vem Morar, né, no qual são dados 180 dias de carência para o pagamento da primeira prestação. As empresas também dão um desconto e tem outros diferenciais, taxas de juros, uma série de coisas, justamente para motivar as pessoas a irem em busca do seu imóvel. O Minha Casa Minha Vida, como é que ele está, esse programa, nesse momento? O Minha Casa Minha Vida, que há 10 anos atrás não existia, ele chegou a voltou a ser isso. Vamos dizer, ele foi aí a 75%, 80% do mercado. O ano passado ele teve uma regressão, mais por crescimento da habitação de mercado, que é financiado com caderneta de poupança, e agora ele novamente volta a tomar o espaço dele. Imagina-se que, de novo, ele esteja aí pelos 75%, 80% do mercado brasileiro de mercado imobiliário. Ele é extrema importância para o mercado imobiliário brasileiro, o Minha Casa Minha Vida. E a gente fala do financiado, a gente não fala do faixa 1, que é um programa de governo. Nós falamos de mercado normal da corporação. E não houve paralisação? Não, isso aí é uma coisa muito importante que você tocou, Marcelo. Nós, desde o primeiro instante, conversamos com todos os associados da CEBIC, mostramos a ele a importância do cuidado com seus trabalhadores, nem se fala grupo de risco em casa, cuidados na obra os maiores possíveis, e vamos continuar trabalhando. Para você ter uma ideia, o mês de abril, o número de seguros, o CAGED ainda não saiu. Quer dizer que não temos dados oficiais a respeito de demissões, mas pelo seguro-desemprego, em 2020, foi um número menor do que teve em 2019. Ou seja, nós não desempregamos ainda maciçamente, não. José Carlos, e o ano começava muito bem, houve uma retomada importante já em 2019, o primeiro trimestre mesmo, a partir de março ali, a segunda quinzena, com
a pandemia, houve a evolução, a quarentena foi adotada em várias cidades. Havia uma grande expectativa, a menor Selic da história, a Caixa colocando recursos, novas modalidades no mercado. Vocês imaginavam chegar a que patamar esse ano e o que dá para falar nesse momento em relação a um crescimento, a uma queda? Bom, esse momento é muito difícil falar, Marcelo. Eu acho que porque temos que esperar no mínimo aí até o final de junho para a gente ter uma noção de como as coisas vão se realinharem. Mas esse ano era, no mínimo, crescimento de 20%. Você veja que o primeiro trimestre tinha dado 26,7% de crescimento em vendas. Com toda essa quantidade de lançamentos que estavam previstos, a gente tinha certeza que cresceria no mercado imobiliário na faixa de 20% nesse ano. E não faltava crédito, né? Quer dizer, a Caixa muito forte, a presença, e os outros bancos também vindo, oferecendo as linhas, né? Você pense, com uma Selic do tamanho que nós estamos, 2,75, vamos dizer, com um rendimento da caderneta de poupança e na faixa de 2%, é lógico que as pessoas correm para os imóveis. O imóvel passa a ser a melhor moeda existente. Então, não havia dúvida que existiria um crescimento muito grande. Por isso que a gente acredita que, vamos dizer, a taxa de juro, ela pode subir até daqui mais um tempo, mas ela, por muito tempo, ainda vai se manter nesse patamar. Isso quer dizer o quê? Que o ativo imobiliário, ele continua sendo o grande investimento do momento. E hoje, qual que é a conversa em relação ao setor, os empresários, o que eles estão relatando para a CEBIC, né, em relação a esse futuro? Mantém os canteiros em funcionamento? O que está sendo feito? Em realidade, nesse instante, tem um trabalho de bastidor muito forte, tentando criar mecanismos que diminuam a burocracia, que você facilite o financiamento imobiliário, essa parte de venda via internet. Ou seja, tem muita coisa sendo construída, mas em realidade, de efetivo, a gente imagina que vamos ter que esperar o mês de junho aí, sim, para a gente ver como o resto do ano ficará e como é que fica a partir de 2021. E o saldo de contaminados e até mortes no setor em relação à Covid-19? É muito pequeno, Marcelo, é muito pequeno. Houve até um caso que há poucos dias saiu na imprensa, um caso de São Paulo, que foi um mal entendido absurdo colocar uma situação daquela, quando efetivamente era uma conversa de boteco, que um contava que o primo, o tio, o cachorro, ou não sei o quê, um monte de gente tinha sido contaminado e de repente surgiram mortes de familiares que não tinha nada a ver com as pessoas que estavam trabalhando naquela obra. O próprio Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de São Paulo, o Antônio Ramalho, soltou uma nota dizendo da confusão que havia sido feita. Então, o que a gente procurou foi exatamente cuidar muito do nosso trabalhador. O nosso canteiro de obra, ele é um canteiro de obra totalmente arejado. O EPI do nosso trabalhador já ajuda a evitar a contaminação. Tem um dado que é muito importante, que eu acho que precisaria deixar muito claro. 40% do nosso trabalhador, pela nossa pesquisa, ele vive em coabitação. Ou seja, são moradias que a aglomeração de pessoas é muito grande. A chance dele ser contaminado por um coronavírus na casa dele, na comunidade dele, é certamente muito maior do que no canteiro de obra. A única coisa que sai da nossa governança é o problema do transporte público. E isso, houve uma recomendação para que se alternasse os expedientes para que o nosso trabalhador não tivesse no pico do transporte coletivo, naquele horário que tem um trânsito muito grande. Só para nós fecharmos, então, falando um pouco do Brasil, né, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, né, falando do Brasil, quais regiões foram mais afetadas nesse momento? São Paulo lidera ainda em relação à atividade econômica? Os estados, tiveram 3 estados que acabaram paralisando, que foram Pernambuco, Ceará e Piauí. Na sequência houve Maranhão, com o lockdown dele, também o Pará e Sergipe. Esses estados foram efetivamente os mais atingidos. Santa Catarina, no começo, mas logo em seguida também ele acabou liberando. O que eu queria, sabe, Marcelo, é deixar essa mensagem, que é muito sentimento do consultor hoje. Nós precisamos rever o nosso processo de desenvolvimento. A situação pela qual nós estamos passando hoje, e que a maior parte dos países já está dando a volta,
passa muito, mas muito mesmo, pelo modelo econômico que a gente vive, com uma estrutura governamental pesada, um custo muito grande em cima dos seus cidadãos. Eu estava vendo hoje uma notícia da Itália, que a Itália está colocando 20 bilhões de euros hoje no mercado imobiliário como incentivo. O governo brasileiro não tem esse espaço fiscal. Então acho que é um momento para a gente refletir, para construir um país muito melhor para o futuro. Sem dúvida, agradecemos. Nós conversamos com o José Carlos Martins, presidente da CEBIC, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, que apresentou dados nesta segunda-feira. José Carlos, muito obrigado. Boa tarde ao senhor. Muito obrigado a todos vocês.